Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos continuar falando da missão de Deus e da missão da igreja. Então, a missão de Deus, a Missio Dei, ela nasce em Deus e Deus compartilha com a igreja, que somos nós, essa missão. Muito bem, Deus decide se manifestar através da igreja. É interessante que John Stott fala que Deus se humilhou de três formas. Primeiro, enviando o seu Filho em encarnação. Segundo, permitindo ele morrer na cruz, redenção. E terceiro, pela decisão de manifestar-se por meio da igreja, delegando todo esse trabalho para que a igreja pudesse realizar. Muito bem. Então Deus não vai usar anjos, não vai usar arcanjos, né? Deus vai usar a igreja. Deus quer usar o corpo dele na terra. O corpo de Jesus hoje na terra é a igreja, o corpo físico de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo dele, glorificado. Então agora o apóstolo Paulo fala que a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. Então, como membros do corpo de Jesus, nós somos embaixadores desse reino e nós devemos tocar o mundo através do evangelho. Então, a igreja é que toca fisicamente o mundo e que mostra através da sua vida, da sua comunhão, da sua comunidade, quem é Jesus. Então, esse é um grande desafio, porque muitas pessoas querem conhecer Jesus, mas estão cansadas da igreja. Estão cansadas e não confiam e não creem mais na igreja. Então, o grande desafio para nós é voltar aos princípios de Deus e trazer essa revelação de Deus, do Senhor Jesus, através de uma vida consagrada, de uma vida santificada, de uma vida de comunidade, de amor, de graça, de misericórdia, onde possam as pessoas do mundo perceber Jesus. Então, é muito importante isso, né? Então, Jesus quer fazer a obra dele através de nós, pessoas imperfeitas. Nós somos, então, representantes cheios do Espírito Santo, representantes do reino, para transformar, para encarnar a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Então, assim como Jesus se encarnou e se tornou homem, né, para alcançar a humanidade, a igreja também tem que se encarnar na realidade dela para alcançar as pessoas, através dos relacionamentos, através do testemunho pessoal, através da vida de caráter transformada, da vida de graça, de amor e de misericórdia, da vida doada, abnegada, do testemunho pessoal e também do testemunho falado, da proclamação do Evangelho. Jesus tem que ser proclamado, então, através da igreja. Então, a igreja proclama Jesus de duas maneiras. A primeira proclamação é a querigmática, aonde ela faz com que as pessoas tenham a primeira revelação. Então, as pessoas são iluminadas pelo Evangelho. As pessoas estavam nas trevas, não conheciam que elas também estavam incluídas na cruz. O nome delas também estava na cruz. Então, quando se prega o Evangelho, a primeira pregação traz luz e revela o amor de Deus para com as pessoas. E elas têm esse primeiro conhecimento da verdade, da graça de Deus. E a segunda é através do que é chamado a pregação didática, que tem a ver com justamente o acompanhamento, o discipulado, o ensino, a transformação, a santificação que se dá pós o conhecimento querigmático do Evangelho. Muito bem, então a igreja tem essa missão de encarnar o Evangelho de Deus no mundo. Então, fazer discípulos é o que a igreja deve fazer, é o que a igreja deve cumprir através da sua vida. E que maravilhoso é
saber que Jesus confiou toda essa mensagem e todo esse poder, essa autoridade para a igreja. Olha o que diz o autor de Hebreus, né? Hebreus 11, 39 e 40. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amados, o autor de Hebreus está falando aqui em Hebreus 11, né, todo o capítulo 11, onde vai falar dos heróis da fé. Então, o autor de Hebreus está citando Sansão, Abraão, Moisés e todos aqueles que viveram uma vida antes da plenitude do tempo, da chegada do Messias. Então, o que o autor está dizendo, que os antigos, os profetas, os patriarcas, eles apontavam para o Messias que iria chegar no futuro. Eles apontavam para o Messias que iria ainda se encarnar, se tornar homem, para redimir. Então, todos os antigos, eles viveram sim pela fé. Mas eles viveram pela fé no Messias que iria chegar. No Messias que ainda iria vir e se manifestar. E que o autor está dizendo é que nós, a igreja, vivemos já no período olhando para trás, num Jesus que já veio, num Messias que já se revelou, que já se encarnou e que já concluiu toda a obra. Por isso que o autor está dizendo que Deus provera coisa melhor a nosso respeito. Porque nós temos justamente tudo aquilo que os antigos queriam. Nós temos já, toda a revelação já foi dada. Toda a obra já foi feita. Todo o plano já foi concluído. Jesus já realizou tudo. Então nós já vivemos nesse tempo da graça. No tempo perfeito de Deus. É o que o próprio Jesus está falando no início do ministério dele, em Lucas, capítulo 4, quando ele vai falar que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava sobre ele. E ele vai então ler ali na sinagoga, ele vai começar a ler, né, o texto de Isaías 61, justamente que falava sobre o Messias. Olha o que diz o versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, Lucas 4,17. Desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. E ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E aí olha o versículo 19. E promulgar, é interessante aqui a tradução da NVI, né? E promulgar a época da graça do Senhor. O tempo da aceitação, o tempo da graça chegou. Então esse período onde nós estamos vivendo como igreja é a época da graça. É o tempo da aceitação. Porque tudo que os profetas sonharam, nós já temos a realização. Então que maravilhoso é como que Deus está confiando à igreja toda essa mensagem de redenção que ele já concluiu. Então Deus, ele capacita a igreja com essa plenitude da revelação. Nós temos então já a partir do Novo Testamento, esse mesmo Deus que
Pai que enviou o Filho, que se encarnou, que se tornou homem, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, pagou o preço dos pecados da humanidade toda. Ele envia o Espírito Santo. E agora a igreja recebe o privilégio único em toda a história, de ter esse Deus que se manifestou a Moisés na sarça, que abriu o mar, esse Deus que mandou fogo quando Elias orou. Esse Deus agora se revela dentro de nós, através do Espírito. Jesus mesmo vai dizer, em Lucas 10, 23, 24, Jesus vai dizer o seguinte: muitos profetas e reis desejaram ver o que eles estavam vendo e ouvir o que eles estavam ouvindo, mas não alcançaram esse privilégio. Então, a manifestação da plenitude do tempo do Cristo é dada à igreja, foi dada aos discípulos que andaram, os discípulos que foram testemunhas oculares, ainda tiveram um privilégio maior e relataram tudo isso através dos escritos, das Sagradas Escrituras, a qual nós temos hoje o privilégio de tê-las para nós, aprendermos, lermos e também ter essa revelação. Então, essa autoridade e esse poder todo que Jesus vem conquistar, ele deposita tudo isso na igreja. A igreja, então, é uma privilegiada. Nós somos privilegiados por ser parte desse projeto e por Deus confiar a nós essa grande mensagem. Eu não creio que outro escritor tenha entendido tão bem a função e a beleza da revelação direta de Jesus, né, através da igreja, né, como que Jesus depositou tudo isso para a igreja, como o apóstolo Paulo. Perceba, né, nós vemos no Efésios 1, 22, como que o apóstolo Paulo tem essa clareza. Eu vou ler para vocês, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22, 23. Que maravilhoso é isso, né? Ou seja, Jesus pôs tudo debaixo dos seus pés, potestades, poderes, principados, e depositou, deu toda essa autoridade que ele conquistou para a igreja. Eu quero ler de novo esse versículo, Efésios 1, 22, 23. Se você está com a sua Bíblia aí, diz assim: também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés. Eu estou lendo agora na nova versão internacional. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então Jesus dá à igreja toda essa autoridade. Jesus, ele envia a igreja para a missão, mas ele não deixa a igreja sozinha. Ele capacita a igreja a realizar essas grandes obras. Deus vai munir a igreja, vai dar as ferramentas para a igreja, para que ela possa realizar a obra. Isso Jesus, ele também deixa claro, né, no que nós conhecemos como a grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20. Olha o que diz. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí veja que tem uma palavrinha aqui, portanto. Ou seja, essa palavra portanto quer dizer, baseado em toda a autoridade que Jesus conquistou no céu e na terra, ide,
fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Olha a nova versão internacional. Ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Então o discipulado, olha que interessante, justamente falando do que a gente estava falando agora há pouco, né? Da pregação querigmática e da pregação didática. Aqui nós vemos muito claramente esses dois aspectos da pregação da igreja. Quando Jesus fala, olha, vocês vão fazer discípulos. E como? Batizando. O batismo é justamente o sinal visível do que aconteceu no invisível. Ou seja, o batismo é o sinal de que aquela pessoa se arrependeu, de que ela confessou os pecados dela através da pregação. Ela teve a primeira revelação, a luz brilhou, a luz trouxe o estado, a condição dela pecaminosa e fez com que ela então enxergasse e visse a necessidade de ter uma nova vida. Então, vocês vão pregar ao ponto que as pessoas decidam-se por ser batizadas, ou seja, que elas decidam-se por Cristo para serem redimidas, restauradas, né, pelo sangue do Cordeiro. E o segundo momento, Jesus está falando, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Então aqui é a pregação didática, que tem mais a ver com o acompanhamento diário, com a santificação, com o discipulado, com a transformação processual que se dá no acompanhamento, no caminhar junto com os discípulos. E também, obviamente, no ensino, na leitura e na transformação que se dará nessa caminhada como discípulo de Jesus. A igreja tem essa função de trazer a pregação querigmática que ilumina, mas também fazer com que as pessoas, ou acompanhar as pessoas nesse processo de ensiná-las, de que elas possam ir se tornando cada vez mais parecidas com Jesus. A igreja de Jesus é vitoriosa. Essa mesma palavra nós podemos ver também logo quando Pedro prega, depois do Pentecostes, né? Quando os que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, e eles começaram a falar em línguas, né, e aqueles em dialetos, e aquelas pessoas, aqueles judeus que vinham de outras nações, que já tinham outros dialetos, eles entendiam os galileus, que lembra que eles tinham uma forma de falar rara, uma forma de falar com um sotaque. Eles, os judeus estrangeiros que estão ali em Jerusalém, estão entendendo aqueles galileus em seus próprios dialetos. E eles ficam como que impressionados com o que está acontecendo, mas alguns, né, aceitam aquela mensagem e outros começam a dizer que aqueles discípulos estavam embriagados. E Pedro se levanta justamente para pregar e revelar que o que estava acontecendo ali era o que o profeta Joel tinha falado, lá em Joel 2, que nos últimos dias o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Né? O Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Então era uma profecia que estava se cumprindo ali. Né? E ao pregar essa mensagem, né, Pedro ele vai levar até a morte de Jesus, até a crucificação, e ele vai confrontar aquelas pessoas com a morte de Jesus, com o que tinha acontecido e com a revelação cristocêntrica. Né? Essa mensagem é uma mensagem muito cristocêntrica. Se você olhar no versículo 35, vai dizer assim, ó: até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés, sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Então, Pedro vai anunciando ali, até chegar ao ponto de confrontar aquelas pessoas sobre Jesus.
e dizer que aquele Jesus que tinha sido crucificado por eles, porque eles haviam permitido, era o Senhor, era o Messias. E ao ouvirem, versículo 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então eles ficaram desesperados com aquela pregação que trouxe luz, que revelou o pecado deles e a necessidade de Jesus na vida deles, da graça de Deus e do perdão. E aí então Pedro orienta no versículo 38: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles se tornam aqui discípulos, e 3.000 ali tomam a decisão de serem batizados. Então a pregação querigmática ela é efetiva, e logo depois você vai ver a pregação didática, o ensino acontecendo no versículo 42 para frente. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós vemos também claramente esse conteúdo da missão que Jesus compartilha, que Jesus deposita para a igreja. Amados, nós somos a igreja do Senhor, você e eu, nós somos a igreja de Jesus. Às vezes nós ouvimos pessoas falarem, né, que tem medo da igreja fechada, a igreja terminar, que o mundo hoje é o mundo do sem igreja e tudo mais. Talvez as pessoas estão desiludidas com alguma denominação aqui e ali, mas a igreja de Jesus, a essência, o povo de Deus, a comunidade dos santos, daqueles que creem, daqueles que foram lavados e comprados, redimidos pelo sangue de Jesus, essa igreja, ela é indestrutível, porque ela é a igreja edificada pelo próprio Jesus. É o que Jesus vai dizer em Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Ou seja, nada e ninguém poderá destruir a igreja, porque ela é edificada em Cristo, que é o fundamento da igreja. Como o apóstolo Paulo fala, ninguém pode colocar outro fundamento. Cristo é o fundamento da igreja, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que mantém a casa em pé. Jesus é o fundamento da igreja. E ela também é edificada pelo próprio Jesus. Então a igreja de Jesus, ela é indestrutível. Nós somos parte dessa igreja. E Jesus confiou a nós a missão dele, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos reino e sacerdotes, né? Propriedade exclusiva de Deus, santos, separados por Deus, para proclamar. Então que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre esta palavra e tomar notas e ler os textos que nós citamos aqui, né? E que você possa continuar crescendo e possa continuar se envolvendo com a missão de Deus e saber que você foi chamado e Deus não vai chamar outra pessoa. Você tem um papel fundamental, né, dentro de todo esse plano que Deus tem. Você é único. Deus quer usar você com as suas habilidades naturais, com as suas destrezas naturais, mas também quer compartilhar os dons dele. Então você, com os dons do Espírito Santo e com as destrezas naturais e habilidades naturais que você já tem, Deus quer te usar para fazer a diferença, para alcançar as nações, para fazer discípulos, para glorificar o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.